Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o irmão Rafael do canal Atalaia da CCB Livre. O tema desse vídeo é CCB, o pecado que era de morte e voltou-se a ser para a morte. Neste vídeo faremos uma análise desde o primeiro resumo de ensinamentos do ano de 1936, ou seja, 26 anos depois da fundação da CCB, sobre a doutrina do pecado de morte, que é tanto falado no meio da Irmandade, devido aos ensinamentos criados na sede da CCB do Brás em São Paulo. A base de toda a cultura da Irmandade está baseada em tópicos de ensinamentos, pois os mesmos foram ensinados desde criança e outros já adultos também. Nos púlpitos e nos meios evangelistas, a congregação cristã no Brasil é ensinada a Irmandade que há pecados de morte. Na página 23 do resumo da Convenção de 1948, é tratado desse assunto, sobre o pecado. Os anciões deixam claro acerca dos pecados e fala sobre um desses pecados, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Nos demais não especifica esses pecados de morte. Com poucas informações existentes, o canal Atalaia da CCB Livre recorre aos tópicos de ensinamento criados a partir do ano de 1936. Tenho conhecimento que o Ministério da CCB só entregou 2 resumos de ensinamentos impressos à Irmandade. Os outros ensinamentos que foram sendo criados na reunião geral no Brás não foram entregues em versão impressa à Irmandade, ficando restrito só aos anciões e cooperadores. O meio de comunicação que é utilizado na CCB é a leitura dos tópicos de ensinamentos perante a Irmandade, nos dias de culto normal ou em outra ocasião, durante o culto, conforme a necessidade de cada congregação. E assim é transmitido seus ensinamentos durante anos dentro da CCB. Devido tantas informações a respeito da CCB nos meios de comunicações existentes, reservei meu tempo para estudar os tópicos de ensinamentos disponíveis para descobrir quais são esses outros pecados de morte no decorrer da história da CCB, da qual um dia eu fiz parte. Em um dos tópicos de 1962 da CCB, há um caso de uma irmã que, aproximando-se da ceia, da Santa Ceia do Senhor, o cooperador recusou a perdoar a irmã por simplesmente conhecer a vida pessoal dessa irmã, e em seus pensamentos o cooperador julgava que a irmã não merecia ser perdoada e participar do sangue do Senhor. O caso foi levado ao conhecimento dos anciões e, após vários conselhos dados a este cooperador, o mesmo chegou à compreensão e perdoou a irmã. No ano de 1971, o Ministério da CCB deixa claro que os adúlteros e pecadores nada têm a fazer em nosso meio. Não serão considerados nossos irmãos. Não somos congregação de pecadores, mas sim de santos de Deus, pois a Igreja é a esposa de Cristo, pura, santa e imaculada. Esta é a doutrina de Cristo para tais casos. Percebe-se no tópico de 1971 que o ministério começa a pegar pesado com os irmãos e irmãs que caía em pecado de adultério, pois
os mesmos é totalmente desconsiderados como irmãos e irmãs pelo ministério. Irmandade. O ministério não deixa claro como seria o retorno da comunhão desses irmãos e irmãs com a igreja. Essa exclusão é baseada nos tópicos de ensinamentos de 1936 e 1948. No decorrer dessa investigação, através dos tópicos de ensinamentos da CCB, a procura sobre o que são esses pecados de morte, cheguei em um dos tópicos de ensinamentos de 1984, onde havia irmãos do ministério pregando que adultério não é pecado de morte, na qual o mesmo deveria se retratar perante a Irmandade, caso pregasse ao contrário. Com essas informações em mãos, temos agora 2 pecados de morte ensinados pela congregação cristã no Brasil. Um desses é o que é cometido por aqueles que se levantam contra a obra do Espírito Santo. O outro é o adultério. Isso está bem claro no tópico de 1971 e também fica claro porque o ministério era tão rigoroso naquela época sobre o adultério e ainda continua até os dias atuais, por causa que muitos anciões mais antigos ainda é desta época. O ministério considera a igreja, no tópico de ensinamentos de 1971, como pura, santa e imaculada, não admitindo pecadores no meio da CCB. O rigoroso sistema do Ministério da CCB em 1986 continua mais ainda pesado, chegando a dizer que quem dividir o corpo de Cristo é pecado de morte que não tem perdão, nem nesse século, nem no futuro. Com este tópico de ensinamento fica evidente que não havia retorno da comunhão desses irmãos ou irmãs que caíram em adultério, pois era considerado um pecado que não tem perdão, segundo a visão do ministério da CCB. Por isso que esses irmãos ou irmãs eram excluídos da comunhão e não tinham retorno, pois no entendimento do ministério essas pessoas tinham perdido a alma, ou seja, a salvação, que é um absurdo, né? No ano de 1988, há um esclarecimento sobre a expressão fornicação, prostituição e adultério. Segundo o ministério, o ato de pecado é o mesmo. A diferença é que o cometido por solteiros chama-se fornicação e o cometido com várias pessoas chama-se prostituição. E o que é cometido por casados denomina-se adultério. Ao passar 22 anos após o tópico de 1971, o Ministério traz esclarecimentos sobre o divórcio em caso de impotência entre recém-casados ou homossexualidade, liberando então o divórcio para este caso, e a parte inocente poderá casar normalmente. Neste tópico não fica esclarecido o que acontece com a parte culpada e como o Ministério lida com essa situação. Seria o mesmo caso de adultério? Essa é a pergunta, né? Ficaria excluído da comunhão dos fiéis? Perderia a alma? Acredito que essas perguntas só serão respondidas no acontecimento de algum caso para que possamos testemunhar e saber como foi. Tem mais, ó. Em 1996, o Ministério traz à tona, mais uma vez, a repetição do tópico sobre o divórcio, passando para a Irmandade que matrimônio só poderia ser desfeito se um dos cônjuges caísse em adultério. A parte culpada é excluída da comunhão e a parte inocente estaria livre para casar novamente. Já outros casos eram considerado julgado pelo Conselho de Anciões. Aí fala, né? Aquele que
se separar e casar novamente, não sendo por causa da infidelidade conjugal, cairá em pecado e não será mais considerado nosso irmão ou irmã na fé. No caso de haver adultério, a parte inocente estará livre para casar-se novamente após o divórcio. Contudo, caso seja considerado julgado pelo Conselho de Anciões do tópico de 1996. Já no ano de 2002, veio outro ensinamento explicando sobre a união antes do casamento. Aqueles que caíssem nesse ato seria cortado a liberdade de orar, testemunhar e chamar hinos. A pessoa, sendo músico ou organista, deveria parar de tocar e, se tivesse algum cargo, seria destituído. Até o momento, sei que esse ensinamento vigora. Acredito que foi nesta época que surgiu a expressão perda de liberdade. É um bordão, né? Pois antes desse tópico, os irmãos e as irmãs eram totalmente excluídos de dentro da congregação cristã. Já ouvi contar em algum culto que os que caíam em adultério ficavam de fora da congregação, não entrava para dentro, não participava do culto e não era considerado como irmão ou irmã. Nesta época, esses que pecaram, muitos não voltaram mais a congregar. Outros que ficaram ainda estão até hoje sem liberdade na congregação cristã. Há casos dos que perderam a comunhão, estão há 30, 40 anos sem liberdade, na esperança de voltar com a comunhão com os fiéis, aguardando a misericórdia dos anciões. Há casos que nunca voltaram com a comunhão com a igreja. Outros já pedem para voltar com a sua comunhão. O ministério não aceita. E assim os anos passam e nada é resolvido. Muitos nem são visitados. Alguns são desprezados pela própria família e pela própria igreja na qual eles congregam. O ministério da CCB ainda considera o divórcio só no caso de uma das partes cair em adultério, e o mesmo não poderá mais fazer parte do uso da liberdade na congregação cristã, participar do culto litúrgico, como orar, chamar hino, testemunhar, uso do véu, etc. A partir do ano de 2016, o Ministério da CCB traz outro esclarecimento sobre a expressão pecado de morte. Aqui eles tentam, eu acredito que eles tentam consertar os erros do ministério do passado, ok? Mas não deu certo. Por isso que o título desse vídeo é o pecado que era de morte e depois voltou a ser para a morte. Então, aqui no tópico de 2016, o Ministério traz o esclarecimento sobre a expressão, né? Aí diz assim: não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículos 16 e 17, está escrito: há pecado para a morte, e há pecado que não é para a morte. Afirmar que alguém pecou para a morte, ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar, pois somente o Senhor sabe se a pessoa comete pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus Cristo foi por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina da igreja, cabe ao ministério julgar. Então, ensinamentos de 2016. Com este novo tópico de ensinamento, o ministério... deixa eu pegar aqui de novo. Com este novo tópico de ensinamento, o ministério deixa de exercer juízo sobre a salvação de alguém
pois não poderão mais afirmar quem pecou de morte e nem dizer que este ou aquele não tem salvação, como dizia no ano de 1986. Será que esse tópico de ensinamento mudou a mente de todo o ministério e da Irmandade? Pois foram 80 anos de pregação e ensino sobre o pecado de morte. Sei que isso virou senso comum entre a Irmandade da CCB, pois muitos filhos de irmãos hoje têm medo de se batizar, por medo de pecar e não ter mais a salvação. Se o objetivo da CCB era fazer disso um senso comum, ela conseguiu. Acredito que, para acabar com esse senso comum criado durante 80 anos ou mais, é ensinar a todos que a salvação e ainda existe o direito de se salvar. É ensinar a todos que a salvação e ainda existe o direito de se salvar. Eu pensei que eu tinha lido errado aqui. Pois ninguém perdeu a salvação. Ainda há esperança para todos. Voltando ao tópico de 1948 sobre o pecado de morte, foi deixado uma esperança a esses irmãos e irmãs que pecaram, porém foi ignorado por irmãos do ministério que não tinham misericórdia do pecador naquela época. Vejamos. Aí aqui diz, o poder de nos conservar salvos em Cristo Jesus é a graça de Deus que não nos pode faltar se a Ele clamarmos com fé quando provarmos pelo inimigo do bem. Com este novo tópico de 2016, fica evidente que esses 80 anos de pecado de morte foi por causa de um erro de português, pela cultura que no meio da Irmandade e ministério sobre a leitura e o estudo das Escrituras, pois a maioria dos irmãos do ministério concordam entre si que só é considerado usados por Deus só as pessoas que não têm estudo, e a conclusão disso tudo é: CCB matou milhões de almas, destruiu milhões de vidas com essa falsa doutrina do pecado de morte. Termino por aqui, meus queridos. O link dessa pesquisa eu vou deixar abaixo do meu vídeo, tá ok? É o irmão Rafael do canal Atalaia da CCB Livre. Forte abraço, shalom, até mais.